Olá, segunda-feira, 19 de maio. Às vésperas da Copa, setor hoteleiro investe em conforto para agradar turistas de toda parte do mundo. A iniciativa simples que ajuda a transformar a realidade de crianças e adolescentes. Donizete Arruda comenta os bastidores da política no estado. Infância abreviada. Por que as crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo? Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Servir a quem mais sofre é a missão do movimento Emaús. A organização não governamental oferece reforço escolar, teatro e aulas de música para crianças. O repórter Jonas Guedes foi conhecer de perto esse trabalho tão bonito e mostra como é simples ajudar e fazer a diferença na vida de muita gente. A ONG Emaús Amor e Paz, com sede no Pirambu, já nasceu com a missão de proporcionar justiça aos mais necessitados, ideal que uniu os fundadores da instituição em Fortaleza. O Emaús, ele nasceu na França, né? Ele é internacional, mas aqui chegou através de um padre chamado Padre Henri Labosco. Ele é escritor, veio divulgar um dos livros dele e ele teve num banco tentando trocar moeda e viu muitas dificuldades. Nesse banco ele encontrou um gerente por nome Jorge. Padre Henri viu uma frase no birô que chamou muita atenção e ele falou para o gerente: essa frase é muito bonita, mas falta uma palavra. E aí o Jorge, que era o gerente, perguntou: que palavra é essa? Ele disse: justiça. E Jorge viu que ele precisava conhecer uma pessoa e levou até o encontro de Ayrton, que fazia esse trabalho de advogado para os pobres, que conhecia a dona Erivânia, que hoje é a nossa coordenadora, e eles juntos pegaram mais algumas pessoas e decidiram criar o Emaús. Qual a principal missão da ONG? A nossa missão é muito árdua, é servir primeiro aos que mais sofrem. Então a gente trabalha em função de ajudar aquele que está mais necessitado que a gente. Nós temos uma casa hoje que se chama Casa do Saber. São aquelas crianças, nós temos 100 crianças diretas. Nós temos monitoras, nós temos professoras, temos pedagoga e a gente trabalha com esse intuito de ocupar essas crianças em 2 turnos, manhã e tarde, ocupar para que elas tenham futuramente um futuro bem melhor. Um dos principais braços do movimento Emaús busca a socialização das crianças que moram em torno de alguma da sede da instituição. Foi só agora na Bila, que é a biblioteca da ONG, que tem a proposta um pouco diferente. Aqui nós estamos fazendo com eles um trabalho assim de leitura. Primeiro momento é leitura, após a leitura a interpretação daquilo que ele leu. Aí sim, eles têm 1 hora de internet. Quantas crianças vocês atendem aqui no Emaús Amor e Justiça atualmente? Na faixa de umas 150 crianças. Que tipos de trabalho, de serviços vocês oferecem para esse público? Nós temos o reforço escolar, temos dança e teatro e também temos aula de música. E além da biblioteca. A pequena Rafaele, assistida pela ONG há 2 anos, revela o talento nato para a atriz, desenvolvido pela instituição. Ela conta para a gente por que gosta de participar do projeto. Rafaele, o que você mais gosta de vir fazer aula aqui no Emaús? Aula de música, aula de todos os tipos. Há quanto tempo que você já está aqui? Parece que estava aqui em 2012, aí vim até 2014. A principal fonte de renda do movimento Emaús vem através da venda de objetos, móveis, roupas e utensílios domésticos doados à instituição. As doações podem ser feitas por telefone e a ONG se responsabiliza pela coleta. O nosso telefone de doações é o 3286-5180, nós temos 2 números, e o 3282-2543. Como é que faz? Você pode ligar que nós temos hoje 3 transportes que vão em toda Fortaleza pegar a sua doação. Pode ser que ela não esteja em perfeito estado, mas não tem problema. A gente vai recuperar, a gente vai pôr no nosso bazar, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. A gente só pede que assim, o objeto ele tenha condição de ser recuperado, porque aquilo que não serve para você vai servir para a gente e vai servir para outras pessoas.
Bastidores da política. Segunda-feira, você já sabe, é dia de política aqui no Notícias da Gente. Donizete Arruda, alguma novidade em relação a essa questão da emancipação dos distritos? A gente abriu o comentário político de semana passada sobre o assunto. Talvez teria duas grandes novidades que pudessem beneficiar o nosso distrito. Isso se realizou? Lamentavelmente, não se realizou. O Senado aprovou a lei que cria os novos municípios, mas infelizmente a Jurema não foi beneficiada. E eu ainda não fiz todas as contas, mas vai ficar difícil beneficiar algum distrito cearense. A lei criada pelo Senado, que foi para a Câmara dos Deputados, pode ser que mude lá, para se criar município no Ceará, a área é de 100 quilômetros quadrados e 20 mil habitantes. O critério de populacional a Jurema obedece, mas ela não tem 100 quilômetros quadrados, só 17 quilômetros quadrados. Teria que fazer aí um malabarismo e dar um pedacinho mais da Caucaia, 83 quilômetros a mais, para a Jurema conseguir os 100 que a lei exige. Na Câmara há um movimento para derrubar essa emenda. Só que se a Câmara derrubar essa emenda ou reduzir esse tamanho, volta para o Senado. E se a Câmara aprovar para voltar para o Senado e o Senado mudar, essa mudança, o prazo vai embora e não dá tempo para aprovar até 30 de junho. 20 é o ideal para ir para a sanção presidencial e o TSE colocar em plebiscito nas eleições desse ano. O tempo está curto, exíguo, e os senadores não concordaram em reduzir a área, o tamanho do município novo a ser criado. No norte e centro-oeste, a área é maior ainda, 200 quilômetros quadrados. Mas lá as áreas são grandes dessas cidades novas que estão sendo criadas. A Jurema vive esse dilema, tão difícil para virar cidade. Agora, o problema dá sorte porque vai cair na mão do deputado Danilo Forte. O problema é que ele pode até resolver, mas o tempo passa e não dá tempo ser esse ano. Não sendo esse ano, não volta-se para as eleições de 2016. Aí vai para as eleições de 2020, porque vota o plebiscito em 2016, valendo para 2020. É uma novela demorada, viu, Jonas? Falando em novela, Donizete, semana passada aqui a gente também comentou sobre, não a crise, né, talvez uma palavra um pouco forte, mas a polêmica envolvendo os irmãos Ferreira Gomes e a cúpula nacional do atual partido deles, o PROS. Como é que essa novela está se desenrolando? Já tem um desfecho? Está pertinho do final. E a crise, Jonas, você está sendo bonzinho. Foi crise feia entre os irmãos Gomes, Cid e Ciro, com o presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, o senador Ataíde Oliveira, líder do partido no Senado, e o líder do partido na Câmara, deputado Givaldo Carimbão. O governador Cid Gomes deu um olé no líder Givaldo Carimbão e, com a ajuda do deputado Domingos Neto, conseguiu votos na bancada. Semana passada não tinha conseguido. Aí, na seguinte, retrasada não conseguiu, na passada conseguiu, Carimbão afinou o discurso. Quando ele viu que ia ser derrubado, ele mudou de linha. Aí o governador virou o melhor homem do mundo, não tinha mais nenhuma denúncia, não queria mais a cabeça do ministro, Francisco Teixeira, nunca falou nada. Quem dissesse que o Cid era feio era um mentiroso. O Cid chamou ele de chantagista, tem razão. Ciro disse que ele era horrível, com certeza. Tudo quiser que eu diga, eu concordo. Carimbão amarelou, ia perder o cargo. Eurípides Júnior saiu em defesa de seu aliado, vai devolver as senhas. Cid tem toda a liberdade para apoiar a Dilma no Ceará, liberdade para escolher o seu candidato. Esqueça aquela história de que ele ia botar um petista. O candidato é do PROS. Cid ganhou a queda de braço. Deu um sustozinho. Não confia no PROS, mas ele ganhou a briga com o PROS nacional e o candidato dele será do PROS. Será Isolda, será Leônidas, será Domingos Filho, será Zezinho ou será Mauro Filho? A lista, 5 nomes. Um desses será o candidato de Cid e ele agora promete resolver até o final de maio, até o dia 10 de junho, 20 de junho, até o dia 30 com certeza sai. É o limite, 30 de junho. A Copa começa dia 12,
atrapalha a Copa. Até o próprio governador Cid admite que ele perdeu o time de anunciar seu candidato, porque o seu adversário, Eunício Oliveira, já está em campanha. O outro candidato de oposição, Roberto Pessoa, candidato ao lado de Tasso, também está em campanha. Vamos ver quando é que o governador anuncia agora o seu candidato, o candidato do PROS, ele que ganhou essa queda de braço, com Givaldo Carimbão, que ficou fininho e pequenininho. Perfeito. A gente está falando da eleição que acontece já em outubro desse ano, mas para 2016 o debate também já começa a se aquecer. Já temos um candidato que vai fazer oposição ao candidato do atual prefeito, Washington Góes, não é isso, Donizete Arruda? É verdade, e é antecipação do processo eleitoral de 2016 em Caucaia. O ex-deputado federal, o ex-prefeito de Caucaia, foi o primeiro deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal, José Gerardo Arruda, esteve em Brasília e anunciou. Ele já terá cumprido sua pena em 2016. E o candidato, ele não vai lá lançar a deputada Inês Arruda, sua esposa, nem o filho Gerardo Arruda, que disputa esse ano o mandato de deputado federal. A deputada Inês Arruda não disputa a reeleição, é a filha que disputa o mandato de deputado estadual. O candidato a prefeito é José Gerardo Arruda. Ele diz que vai tentar voltar à prefeitura. Então não tem acordo, está lançado o primeiro candidato a prefeito de Caucaia. As eleições começam em 2014. José Gerardo Arruda. Naomi Amorim, que é candidata a deputado estadual, ele não quer ser deputado, ele quer ser prefeito, também é candidato. Ou seja, a campanha de Caucaia já está animada. 2 anos e 6 meses antes, nós já temos 2 candidatos e nem sabemos se Jurema vai conseguir dar um jeitinho de virar a cidade. Quer dizer, 2 candidatos já estão nas ruas pedindo votos. José Gerardo Arruda, que terá cumprido sua pena no Supremo por uma série de condenações, e quem disputou e perdeu para Washington Góes, Naomi. O prefeito trabalha e esconde o jogo. Só vai anunciar o candidato dele em 2016, lá em abril. Porque para quê? Se ele antecipar o processo, o mandato dele acaba. Perfeito. Com esse assunto a gente fecha o comentário político de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Donizete. E segunda-feira que vem você não perde mais um comentário político, todo o desenrolar dessas questões e outras que ainda vêm por aí. Até lá! Aqui tem trabalho. Que pedestre não gosta de andar por uma calçada bem direitinha, bem feita? O repórter Alberto Gurgel percorreu as ruas de Caucaia para mostrar modelos ideais e errados dos passeios, além de procurar um especialista para saber de quem é a responsabilidade da conservação desses espaços. Quem nunca topou ou caiu por causa da situação de uma calçada? É quase impossível não acontecer com tantos obstáculos ou falta de conservação. E de quem é a obrigação? A responsabilidade da manutenção e de executar essas calçadas de acordo com a norma é do morador. O Plano de Diretrizes Urbanas de Caucaia estipula que as calçadas devem ter no mínimo 2 metros, piso não escorregadio, contínuo e sem desníveis e acessibilidade para as pessoas com deficiência. Por exemplo, o não cumprimento pode gerar multa. A fiscalização tem ido em alguns bairros do município e tem feito essa fiscalização. De que maneira? O proprietário do imóvel ele é notificado que a calçada dele, que o passeio dele está desconforme em relação à legislação. Ele tem um prazo de 20 dias para iniciar o processo de regularização dessa calçada. Quando pensamos em mobilidade urbana, não podemos limitar apenas a pensar no transporte público, no tráfego de automóveis e bicicletas. Segundo dados do IBGE, cerca de 30% do movimento nas cidades é realizado por pedestres. Desse modo, as boas condições das calçadas são essenciais para que seja respeitado as condições de mobilidade urbana. O comerciante Veriano Caetano contou à nossa equipe de reportagem que antes da reforma das calçadas era difícil andar pelo seu bairro, o Guajirô. Melhorou muito o acesso tanto para veículo como para pedestre também, porque antes de não ter essa rua, né, esse calçamento aqui, misericórdia, aqui não tinha nem como andar aqui, porque não tinha mesmo como andar, porque não tinha local para a gente pisar os pés, porque era cheio de buraco, cheio de mato, né? Melhorou muito.
A Copa do Mundo deve ser uma grande vitrine do Brasil, isso se os turistas forem bem recebidos. Aqui no Ceará, a rede hoteleira investe no conforto para os visitantes de toda a parte do mundo. Por enquanto, o número de reservas ainda está abaixo do esperado, mas o setor continua otimista. A Copa do Mundo no Brasil promete ser uma grande vitrine se os turistas forem bem recebidos. Na Arena Castelão, em Fortaleza, acontecerão 7 jogos, 4 na primeira fase, sendo um da seleção brasileira. Isso trará ao Ceará visitantes estrangeiros e de todo o país. Durante os Jogos da Copa das Confederações, Fortaleza foi a segunda cidade brasileira mais visitada por estrangeiros. Caucaia esteve entre os municípios mais procurados durante a Copa das Confederações em junho de 2013. Cumbuco, um dos destinos mais procurados por esses visitantes. Vamos conferir qual é a ocupação hoteleira para a Copa do Mundo de 2014. Vai ter muita reserva, quase todos os quartos são alugados. Perfeito. Essa pousada, que fica no Cumbuco, disponibiliza 16 cômodos para 2 e 4 pessoas. Todos já estão ocupados para a Copa do Mundo. Os quartos todos têm televisão, tem frigobar, ar-condicionado, são grandes e aqui oferece almoço, petiscos e temos um restaurante também. Normalmente o preço da diária dos quartos varia entre R$ 175 e R$ 250. Com a realização do Mundial em Fortaleza e a Praia do Cumbuco sendo um dos destinos mais preferidos dos visitantes, esse valor subiu consideravelmente. Estrangeiros são a maioria. São principalmente estrangeiros. Muita gente da Europa, mas temos hóspedes da Uruguai também e só poucos brasileiros. Já esse hotel, que também fica no Cumbuco, disponibiliza 465 cômodos, entre chalés, apartamentos e suítes. Os quartos variam entre R$ 650 e R$ 1.300 a diária. Esse valor pode aumentar até 3 vezes durante a Copa do Mundo. Bem, nós estamos com previsão de 50% de ocupação no momento. Isso com os apartamentos já reservados. A gente ainda tem um mês pela frente, pode ser que esse cenário mude um pouco, dê uma melhorada ainda. Este hotel recebe durante todo o ano um bom número de pessoas. Com a realização do Mundial no Brasil, a quantidade de visitantes deve aumentar. Durante todo o ano são brasileiros, a grande maioria paulistas e mineiros, nosso público maior. Agora com a Copa já muda, vem muitos estrangeiros, né, por causa das empresas, muitas empresas trazem pessoas de fora que vão acompanhar a Copa aqui no Brasil. Os apartamentos todos têm ar-condicionado, TV a cabo, internet sem fio, telefone, nosso sistema é o Inclusive, então toda a parte de alimentação e bebida ela é inclusa na nossa diária. Fala, doutor! Pesquisas apontam que as crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo. A cada 10 meninas, uma apresenta as mudanças hormonais a partir dos 7 anos de idade. Puberdade precoce é o tema de hoje do quadro Fala, Doutor. É isso, Juliano. Nós recebemos mais uma vez aqui o Dr. Glauber Rocha, endocrinologista, para nos responder hoje sobre puberdade precoce. O que é puberdade precoce? A puberdade precoce é o desenvolvimento das características sexuais numa criança antes do tempo esperado. Bom, no menino é esperado que a puberdade comece entre 9 e 13 anos, ou 9 e 14 anos muitas vezes. E nas meninas, geralmente esse início se dá a partir dos 8 anos de idade. Então, uma criança em que começa a desenvolver os caracteres antes dessa idade, 8 anos na menina e 9 anos no menino, há aí uma suspeita de puberdade precoce. Mas é bom frisar que nem sempre. Eu posso ter, de repente, uma criança que tem uma certa precocidade, talvez uma menina que começou aos 7 anos possa ser saudável e não ter nenhum problema. Mas está aí uma indicação de procurar um especialista para avaliar o caso com cuidado. Doutor, existe também a puberdade tardia? Sim. Como é que ela acontece, sim? Sem dúvida. Algumas crianças podem ter um atraso do início da puberdade. Geralmente, aquela menina que chega nos 14, 15 anos e ainda não teve início de aparecimento de mamas,
às vezes o estirão do crescimento ainda não foi feito, então aquela menina que está pequenininha, que não está desenvolvendo frente às colegas. Isso pode ser uma coisa constitucional, ou seja, um padrão familiar, sem ter doença nenhuma, ou pode, de repente, ter aí uma patologia que está levando a esse quadro. Isso realmente caberia uma avaliação médica especializada. O que causa a puberdade precoce? A principal causa da puberdade precoce é idiopática, ou seja, desconhecida. Na verdade, o médico pesquisa, faz exames e não chega a uma conclusão exatamente do que é que está levando àquela puberdade precoce. Mas, algumas vezes, a gente tem certas doenças endócrinas que podem levar à puberdade precoce, ou até mesmo tumores ou lesões neurológicas que acometem a glândula hipófise. A glândula hipófise é a glândula responsável por produzir hormônios que estimulam ou o testículo no menino ou o ovário na menina a começar a produzir os hormônios sexuais. Quais os sintomas? O mais comum na menina é começar com o que a gente chama de telarca, ou seja, o aparecimento da mama precocemente. Em algumas patologias, na verdade, pode começar primeiro o aparecimento dos pelos pubianos ou axilares. E também muito comum, em alguns casos, iniciar com odor axilar, aquele cheirinho mais forte de suor que a criança começa a apresentar na axila. Já no menino, a primeira característica de puberdade precoce é o escurecimento da bolsa escrotal. Tá? Então, muitas vezes, a criança ainda nem está começando a desenvolver o tamanho dos órgãos genitais, mas a bolsa escrotal já começa a ficar mais pigmentada. Após isso, também a gente pode perceber crescimento do tamanho peniano, aumento do tamanho testicular, tá, no menino, e também o aparecimento dos pelos pubianos e axilares pode marcar a puberdade precoce. Qual é o tratamento? Na maioria das vezes, o tratamento é o bloqueio hormonal da puberdade. Então, existem medicações chamadas análogos do LH-RH, são substâncias semelhantes a um hormônio que é produzido no sistema central que controla os hormônios, e esse remédio causa o bloqueio da produção hormonal testicular ou ovariana e a parada do desenvolvimento dos caracteres sexuais. A parada e algumas vezes até a regressão parcial daquelas características. Alguns casos pode ser usado outros tipos de medicações quando a puberdade precoce é causada por um problema, por exemplo, na glândula suprarrenal. Eu não falei ainda, mas algumas vezes a puberdade precoce é causada por uma hiperplasia, por um crescimento de uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula é capaz de produzir hormônios sexuais, geralmente em pequena quantidade, mas quando essa glândula está crescida, está hiperplasiada, ela tem a capacidade de produzir uma quantidade bem maior de hormônios sexuais e podendo desencadear então uma puberdade precoce. Nesses casos, o tratamento não seria o uso dos análogos do LH-RH, que são medicações muitas vezes caras, injetáveis, que podem ser usados mensal ou trimestralmente. Mas nesses casos que eu estava falando da suprarrenal, o tratamento é feito com medicação oral, às vezes um corticoide em baixa dose é capaz de bloquear essa glândula. Perfeito. Acho que com isso a gente fecha esse assunto. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, doutor, e agradecer também as pessoas que fizeram as perguntas, mas por favor, continue nos procurando com outros temas ou talvez com esse mesmo. O que a gente quer aqui é sanar a sua dúvida. Até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oportunidade de emprego em Fortaleza e região metropolitana. O CineDT faz seleção para garçom, fiscal de prevenção de perdas e camareira. Para saber mais sobre essas e outras vagas, é só ligar 3101-3378. Fique por dentro. Quando surge aquela dúvida cruel de português, o plantão gramatical pode ser a solução. Anote o número 3225-1979. E outra dica de utilidade pública é o telefone do Detran, 3101-3356. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia.
sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração.